1828, a síntese da ureia quebrou a teoria da força vital, mas o mistério persistiu. Por que o ácido cianídrico e o fulminato de mercúrio, ambos venenosos, tinham composições químicas tão parecidas, mas comportamentos tão diferentes? A resposta é a isomeria, e a gente vai falar um pouquinho disso nessa aula. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e vamos falar hoje sobre a isomeria, um dos tópicos mais recorrentes e desafiadores que acontecem no vestibular. O conceito central é: os isômeros são moléculas que possuem a mesma forma molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. São como duas construções feitas com o mesmo número de tijolo, os átomos, e o cimento, as ligações, mas que, orientadas de maneiras diferentes, resultam em prédios, que são as moléculas, com funcionalidade distinta. Essas diferenças na estrutura geram propriedades físicas e químicas totalmente distintas. A isomeria, ela vai dividir dois grandes grupos: a isomeria plana, ou constitucional, e a isomeria espacial, a estereoisomeria. Começando com a isomeria plana. Na isomeria plana, a diferença está na sequência de ligação dos átomos. A distinção é bidimensional, podendo ser vista e comprovada facilmente no plano do papel. Dentro dela, temos a isomeria de cadeia. Ela ocorre quando os isômeros pertencem à mesma função, mas o tipo de esqueleto carbônico muda. Cadeia normal versus cadeia ramificada, ou cadeia aberta versus cadeia fechada. Um exemplo disso é o pentâmero, uma cadeia linear, e o 2,2-dimetilpropano, uma cadeia altamente ramificada. O pentano tem um ponto de ebulição significativamente mais alto que o dimetilpropano. Por quê? Porque a cadeia linear se empacota melhor, aumentando a força de Van der Waals, ou seja, as atrações intermoleculares, e a cadeia ramificada, por ser mais estreita, tem menor área de contato e menor ponto de ebulição. A ramificação reduz as interações. O segundo tipo é a isomeria de posição. A cadeia e a função são as mesmas, mas a diferença está na posição de um grupo radical ou insaturação. O but1-eno ou but2-eno são um exemplo. A molécula dupla da ligação de um ponto para o outro altera a estabilidade da molécula. O but2-eno é mais estável porque a dupla ligação está mais centrada na cadeia, o que é um fator crucial em relação à eliminação que estudaremos mais tarde. Temos também a isomeria de função, que ocorre quando os isômeros pertencem a diferentes funções químicas. A fórmula do propanal ou da propanona é um exemplo disso. A presença do oxigênio no meio da cetona ou na ponta aldeído define a reatividade da molécula. O quarto tipo é a metameria, que ocorre em funções com heteroátomos, como éteres e ésteres. A posição do heteroátomo divide a cadeia carbônica de forma diferente, por exemplo, etoxibutano e propoxipropano. A posição do oxigênio define se a cadeia vai ter 2 e 4 átomos ou 3 e 3. E a quinta é a tautomeria, que é o equilíbrio dinâmico entre dois isômeros de função. Um átomo de hidrogênio migra rapidamente, mudando a posição da dupla ligação e transformando, por exemplo, um enol em um cetona, que sempre prevalece o equilíbrio. O segundo tipo vai ser a isomeria espacial. Na isomeria espacial, a sequência de ligações é idêntica, mas a diferença reside unicamente na orientação dos grupos no espaço 3D. Aqui o desenho plano não é suficiente. Precisamos pensar em modelos tridimensionais. Dentro dela, nós temos a isomeria geométrica, que historicamente é conhecida como cis-trans, e ela é responsável pela forma das nossas gorduras. Ela só ocorre em estruturas que impeçam a livre rotação dos carbonos, como a dupla ligação ou os anéis cíclicos. Existem duas regrinhas de ouro. Deve haver uma dupla ligação e cada carbono da dupla deve estar ligado a dois grupos diferentes. É importante lembrar que o isômero cis significa que os grupos com maior prioridade ou maior massa molecular estão no mesmo lado plano da dupla. Isso gera polaridade e torna a molécula mais reativa com menor ponto de fusão. Já o isômero trans, os grupos de maior prioridade estão em lados opostos. Isso torna a molécula mais simétrica, menos polar e com maior ponto de fusão, permitindo que as moléculas se empacotem melhor. A diferença entre gordura natural, cis, e gordura processada, trans, é geométrica. As gorduras trans
são lineares, empacotam-se facilmente e solidificam na artéria, sendo menos reconhecidas e metabolizadas pelas nossas enzimas. E nós temos também a isometria ótica. Este conceito é mais profundo e mais ligado à vida. Ele lida com moléculas que interagem com a luz polarizada. Um dos pontos é a chave quiral. A característica fundamental é o carbono quiral, um átomo de carbono que está ligado a 4 grupos ou radicais completamente diferentes. A presença desse carbono vai definir a quiralidade da molécula, e ela não pode ser sobreposta à sua imagem no espelho. Existe também os enantiômeros, ou desvios de luz, que são moléculas quirais existentes em pares, chamados de enantiômeros. Hoje, a indústria farmacêutica gasta fortunas para sintetizar e separar os enantiômeros, garantindo que os medicamentos administrados sejam de isômeros ativos e que não contenham a forma tóxica ou inativa. É importante a gente estudar e conhecer a geometria molecular, porque, finalmente, a gente pode adicionar outros elementos à vida. Assim, a gente vai conseguir introduzir o oxigênio e começar a desvendar outras coisas importantes, como funções orgânicas oxigenadas, álcools, fenóis, éteres e por aí vai. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos uma nova aula de Química aqui no canal. Encontro vocês semana que vem. Muito obrigado!